Cara, o Putin detonou com a Rússia. O tiro que ele deu na Ucrânia saiu pela culatra. E você vai entender o porquê. Por mais que o tiro dele acertou o alvo, que era a Ucrânia, o tiro saiu pela culatra. Escuta essa para você poder entender. Está acontecendo nesse momento duas guerras em uma. Rússia contra Ucrânia e mundo ocidente, principalmente, contra a Rússia. E aí que entra a Segunda Guerra, que a mídia não divulga tanto. Não estou aqui falando se isso é certo ou se é errado. Quero trazer para vocês alguns fatos para a gente pensar junto. Penso que o Putin pensou, bom, eu tenho um arsenal químico muito forte, eu ataco a Ucrânia e quem se intrometer, eu vou lá e revido, né? Porque o Putin, para quem não conhece, lá na Rússia, ele tem um exército químico tão forte que tem bombas lá que é capaz de fazer um estrago maior do que o de Hiroshima, que foi a maior bomba solta aí no mundo. E aí que entra. Para você revidar alguém hoje no mundo político, não necessariamente você precisa ir lá e dar tiro, pá, como a Rússia está fazendo com a Ucrânia. Entretanto, a gente tem a OTAN, a gente tem outros órgãos que são contra totalmente esse meio que a Rússia está usando. Só que, se as pessoas forem lá invadir a Rússia e matam o Putin, isso não resolve nada e vai piorar a situação, porque você vai estar matando um líder político e a revolta vai ser pior. A pessoa pensa que é só chegar lá, ponto, matou o Putin, acabou. Cara, quando você faz isso com um líder, geralmente, pelo menos de acordo com a história, se isso acontecer, existem inúmeros projetos à frente de revolta que você vai estar só mostrando aí que você quer guerra de sangue. E a guerra que o Ocidente propôs para a Rússia é uma guerra, aspas, invisível, uma guerra, aspas, fria, que não vai derramar gotas de sangue, a não ser que a Rússia pare de atacar a Ucrânia e comece a afetar outros países com bombardeio. Mas, Lucas, como assim, então? Eu não entendi essa Segunda Guerra. Beleza. Hoje, quem mora na Rússia está proibido de viajar para outros países. Cogita-se a possibilidade de pessoas que moram na Rússia não ter acesso a coisas do Ocidente, como, por exemplo, redes sociais, Instagram, Facebook e outras coisas do Ocidente, como, por exemplo, não ter acesso mais a iPhone. Muitas indústrias, muitos países vão começar a cortar relações com a Rússia. E eu não acredito que a Rússia é suficiente em 100% das coisas para se manter sozinha. É por isso que existem relações de trocas comerciais. Do mesmo jeito que o Brasil vende, ele importa, ele exporta. E se isso para de acontecer, por exemplo, vamos sentir na pele. Imagina se o Brasil fosse a Rússia nesse momento e de repente o mundo vira e fala o seguinte: olha, a partir de hoje a gente não aceita brasileiro nos nossos países aqui fora. A gente não vai importar nada do Brasil e nem vai exportar nada para lá também. Eles que se virem. Cara, eu dou um exemplo muito forte. Se você tem hoje, exemplo, 5 milhões de reais na conta, aí amanhã você acorda e tem só 500 mil, porque o governo fez uma estratégia que deu errado. Mano, as pessoas que eram milionárias na Rússia estão ficando pobres. Você deve estar achando, mas eu duvido milionários ficar pobre. A gente não está falando aqui de pessoas quebrarem empresa no meio do caminho, né? E as pessoas têm dinheiro guardado em paraíso, etc. Quebrou e ficou sem nada ali. A gente está falando porque a moeda da Rússia passa a não valer quase nada. Ela despencou quase 50% até o momento que eu tinha visto em relação ao dólar, que é a moeda, né, praticamente a mais forte do mundo. E se de repente as suas relações comerciais começam a ser afetadas, os grandes líderes do seu país, porque é o seguinte,
o Putin está há muito tempo no poder e iria permanecer aí até 2030 e tantos. Não me lembro que agora de fato. Só que, o que acontece? Para uma pessoa se manter no poder, ela precisa de força. E no mundo político, essa força vem de quem? Do pessoal da grana, dos grandes influenciadores do mundo. Por quê? Se você está apoiando o governo e ele te dá subsídio de algo, se ele te apoia nos seus projetos, consequentemente, uma troca ali, as pessoas vão apoiar aquele governo. Só que essa guerra da Rússia passou a incomodar pessoas do alto escalão da Rússia. Hoje de manhã eu vi uma notícia que era o seguinte: ex-bilionário russo, blá 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 blá. Ou seja, na matéria, em resumo, era o seguinte, falando que um russo tinha perdido quase, cara, eu não sei, era papo de bilhões por causa dessa guerra. E aí, quando você afeta o alto escalão, que é o que te defende ali, cara, você tá meio ameaçado. Porque enquanto o governo tá ferrando o pobre, que se dane. Isso em qualquer lugar, no Brasil, em qualquer país. Enquanto o governo ferra o pobre, tá tudo de boa. A partir do momento que o governo começa a ferrar o rico, quando eu falo rico aqui, eu não tô falando do camarada que tá ganhando 50, 100 mil reais por mês, não. Tô falando aqui de pessoas bilionárias, pessoas que comandam um país inteiro por trás do governo, grandes empresas, multinacionais, grupo de pessoas. Entende? Não tô falando aqui daquele seu vizinho do carrão, não. Tô falando aqui de pessoas que realmente comandam o mundo em termos financeiros. Provavelmente você já deve ter ouvido aí falar de que X% da população, me fugiu aqui agora, se pegar a riqueza dessas pessoas é igual ao resto todo do mundo. Então a gente está falando aqui de pessoas desse nível. É a partir do momento que... Vou dar um outro exemplo aqui, para ficar mais claro ainda. Pegando a Coreia do Norte. Por que o Kim Jong-un está no poder e ninguém se revolta contra ele na Coreia do Norte? Primeiro ponto, ela vai celebrar o que tem lá, né? Que eles entendem que o país deles é perfeito, o Ocidente é ruim e que tá tudo mil maravilhas. Então a maioria das pessoas vive na pobreza. Só que quem tem um pouquinho de luxo na Coreia do Norte? O Kim Jong-un, lógico, que é o presidente, o ditador na realidade, e o alto escalão do exército. Essas pessoas sim têm uma grande influência. Porque, imagina comigo, se o Kim Jong-un passa a tratar o alto escalão do exército como pessoas comuns, deixando eles viver na pobreza, sem dinheiro, sem acesso a nada, essas pessoas vão se revoltar contra ele. Então, uma das formas de se manter no poder é você dar benefícios às pessoas que podem te derrubar, vamos dizer assim. Opa, o fulano ali é capaz de me derrubar do governo, vou trazer ele pro meu time, vou dar tudo que ele quer. Ele vai ter o que quer e eu permaneço no poder. Então é uma troca ali. Então isso acontece até que no Ocidente de forma menos descarada, ou talvez até descarada. Basta a gente pensar em algumas eleições políticas, nessas trocas aí de empresas, a troco de algumas coisas depois que a pessoa é eleita. Mas enfim. E aí, você deve estar pensando, Lucas, mas Coreia do Norte, você confundiu na cabeça toda. Não confundi. Então vocês conseguiram entender o porquê que eu estou dizendo que o Kim Jong-un está no poder? Lógico, porque é ditadura de avô para filho, para neto, e até acredito que vai continuar. Só que, para facilitar esse comando dele, ele tem que dar benefício para o alto escalão do exército lá, que são as pessoas que têm um certo poder no país. Feito. Na Rússia, é a mesma coisa. O Putin está no poder, mas existem grandes empresários, grandes poderes mundiais que têm certos benefícios com relação à Rússia. E com isso, Putin fica no poder com mais facilidade. Só que dessa vez, o tiro saiu pela culatra porque, imagina, você é o bilionário que eu falei da notícia. Talvez algumas contas suas fora do país estão bloqueadas só porque você é russo. Talvez, exemplo, a seleção, né, que isso é o de menos, para ser bem sincero, a seleção não pode participar da Copa. De repente, todo mundo passa a te odiar só por você ser russo. E quando eu falo todo mundo, eu não estou brincando.
Não estou defendendo a Rússia em hipótese alguma. Mas o que o Ocidente quer é que o mundo inteiro odeie a Rússia. Essa é uma das formas de guerra para destruir. Porque imagina, pô, ali um russo, meu Deus do céu, um russo, vamos pegar ele, tipo assim, entende? Então as pessoas querem fazer com que o mundo odeie a Rússia, trazendo essas notícias, algumas muito aumentadas, não que sejam totalmente falsas, mas, por exemplo, até onde eu vi, acompanho algumas publicações de pessoas que moram na Rússia, russos. Esses ataques principais, lógico, afetaram algumas cidades, mas a principal intenção era acertar bases militares. A principal intenção era essa, pegar alguns militares da Ucrânia. Puf. Só que aí, como consequência, você não vai jogar uma bomba química aqui e vai acertar só o ponto ali, mas a intenção principal era essa. Só que na boca da mídia do Ocidente, Putin quer ir lá e quer acabar, quer detonar com a Rússia. E as pessoas estão, mas por que não vão lá e pegam ele? Cara, se for lá e pegar ele, aí que a merda tá pronta. Então, a OTAN fez, né, juntamente com os aliados, uma estratégia que, tipo, não sei se o Putin esperava por essa. E de repente, você vai viver num mundo fechado. Só que na Coreia do Norte, o exemplo que eu estava dando, as pessoas vivem num mundo fechado, que o Kim Jong-un diz que é perfeito, mas eles não conhecem o Ocidente, não conhecem a nossa realidade, a nossa liberdade. Já na Rússia, tá cercando o país ali, né? Se não vai poder, talvez, ter rede social, se não vai ter relações comerciais de troca, só ali com alguns países, né, que são a pró-Rússia. Mas coisas do Ocidente, que uma das principais estão aqui, você não vai poder mais ter acesso. Beleza. Uma coisa na Coreia do Norte, o pessoal não ter rede social, tipo o Instagram, é porque eles nunca tiveram acesso a essa informação. Então, em tese, tá tudo bem, você nunca viu. Agora, você tirar, por exemplo, rede social de um povo, você tirar acesso à tecnologia de um povo, as pessoas não vão aceitar isso. Já existem algumas pessoas que não gostam do governo do Putin. Isso é normal. Existem pessoas que não gostam do Bolsonaro, existem pessoas que não gostam do Lula. Isso, se você for presidente amanhã, algumas pessoas não vão gostar de você. Simples. E lá na Rússia, vejo num curto, médio prazo, que se isso permanecer, que essas pessoas do grande escalão, os endinheirados, vão começar a ficar meio, Putin, eu tinha 25 bilhões, hoje eu acordei só com 1 milhão na conta, o que eu vou fazer? O que você vai fazer aí? Começa a revolta. E aí vai caindo, até chegar no povão. E aí vira uma revolta meio que generalizada. Não estou falando que isso vai acontecer amanhã, mas a estratégia da OTAN em cercar o país, né, fechar o cerco ali, é essa. Nada entra, nada sai. Então a Rússia meio que está virando novamente uma União Soviética, um país, não digo nem um país fechado, mas um país que foi fechado. A Coreia do Norte, o Kim Jong-un não quer que ninguém vá lá. É ele, pronto. Na Rússia, o que está acontecendo é que estão cercando, estão fechando. Conseguiu pegar a visão? O vídeo está ficando longo. Se inscreve aí no canal e tamo junto.